Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. É muito bom estarmos juntos para mais uma meditação da palavra. Eu quero meditar com você Marcos capítulo 4, versículos de 26 a 34. Naquele tempo disse Jesus à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda de noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Interessante. O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. O homem espalha a semente na terra, essa semente vai germinando e crescendo, silenciosamente, e ninguém vê como isto acontece. Eu quero hoje falar um pouquinho com você da forma que Deus age na sua alma, porque é a mesma coisa. O reino de Deus é como? Veja, Jesus está dizendo, o reino de Deus é como? Deus opera a sua obra em nós desta forma. A graça de Deus, ela vai se manifestando na nossa vida. Há uma operação da graça de Deus em nós, minha gente. No dia do nosso batismo, nós fomos atingidos pela graça de Deus. Preste atenção nisso. No dia do seu batismo, você foi atingido pela graça de Deus. E essa graça de Deus, ela vai trabalhando em você. Só que preste atenção, de forma muitas vezes, e na maioria das vezes, silenciosa. Eu não vejo. Muita coisa que Deus faz em mim eu não vejo, eu não percebo. Eu durmo, eu acordo e a graça de Deus está trabalhando na minha alma. Quando você dorme, Deus está trabalhando em você. Às vezes você está trabalhando, está estudando, você está fazendo um monte de coisa e sem você perceber, Deus está trabalhando em você. Ei, esta noite Deus trabalhou na sua alma e você não viu. O reino de Deus é como? Ou seja, a graça opera em nós de forma silenciosa. A gente não percebe. Isso quer ensinar para nós algo muito importante. É o homem quem planta, mas é Deus quem faz crescer. É Deus quem tudo faz. Não é o homem que faz crescer a semente. Como Paulo depois também vai dizer, um planta, o outro rega, mas é Deus quem faz crescer. Um planta, o outro rega. Sim, e por que o homem planta? Porque precisa a graça, preste atenção, a graça para agir na sua vida precisa também da sua colaboração. Precisa da sua abertura. Deus não pode fazer nada se a gente não quer. Se a gente não se abre. Se a gente não faz a nossa parte. Se a gente não colabora. Como os teólogos dizem, a graça pressupõe a natureza.
Eu preciso colaborar, eu preciso querer, eu preciso fazer a minha parte, aquilo que me cabe. E o que me cabe? Plantar. Muitas vezes regar. Sim, filho e filha. Mas quem faz tudo é Deus. É Deus quem opera a graça dentro de você. Então, por exemplo, se você vai se santificando a cada dia, porque esse é o processo da graça, você vai se santificando a cada dia. E a pessoa que vai se tornando santa, ela nunca pode dizer, eu me tornei santo. Não, é Deus quem tudo faz. Você colaborou. Você está colaborando. Você está colaborando quando você decide não mais pecar, quando você se afasta das ocasiões de pecado. Você está colaborando quando você vivencia as virtudes. Você está colaborando quando você abre o coração, mas não é você quem está fazendo, é Deus quem está fazendo. E de forma silenciosa. Ou seja, você imagina então se a gente colabora. A graça de Deus age em nós sem nem a gente ver. E muitas vezes a gente não está fazendo nada. Repito, a gente está dormindo e a graça de Deus está operando em nós. Como a palavra de Deus. Ele vai dormir e acorda. Noite e dia a semente vai germinando e crescendo. Ou seja, mesmo dormindo, a graça de Deus está trabalhando em nós. Esses dias, por exemplo, eu não sou muito de sonhar, não. Eu não sou de sonhar. Raríssimas vezes eu sonho algum sonho. E essa noite, uma dessas noites, eu estava sonhando coisas de Deus. Meu Deus, ou seja, Deus trabalha até mesmo de noite comigo. Trabalhou de noite comigo. Claro, não só quando eu sonho, mas em todos os outros momentos, às vezes de forma silenciosa. Deus está fazendo, Deus está trabalhando. Gente, imagine então se a gente for dócil ao Espírito Santo, tanto que Ele não pode fazer em nós. Se sem muito esforço da minha parte, Deus já faz tantas coisas em mim, imagina se eu ajudar. Imagina se eu colaborar mais, como a Virgem Maria. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Porque nesta mulher a graça de Deus... Ave Maria, cheia de graça. A graça nessa mulher foi gigante, porque ela colaborou demais. Ela foi muito dócil ao Espírito Santo. Seja dócil. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.